Você já ouviu uma história tão estranha que ela fica na sua mente? Hoje, vamos mergulhar na lenda do ônibus 666. Um ônibus comum, mas com fama de causar arrepios e acidentes misteriosos. Passageiros relatam medo ao embarcar, e muitos evitam essa linha. Acidentes estranhos alimentam a lenda, tornando o ônibus um símbolo de azar. As portas estão se fechando. Você teria coragem de embarcar? O ônibus 666 está prestes a partir. Toda lenda começa em algum lugar. Para o ônibus 666, tudo começou com uma tragédia. O primeiro ônibus bateu em sua viagem inaugural. Um acidente súbito e catastrófico. Logo, sussurros surgiram. Seria o número? O ônibus estava amaldiçoado? O número 666 virou símbolo de infortúnio. O ônibus se tornou um aviso. Você teria coragem de embarcar? A lenda não parou com o acidente. Passageiros começaram a relatar sussurros arrepiantes a bordo. Pessoas sentadas sozinhas ouviam vozes fracas. Às vezes, seus próprios nomes, vindo de assentos vazios. Os sons eram mais claros tarde da noite, quando a cidade estava em silêncio. Alguns sentiam um arrepio súbito antes das vozes começarem. Um relato famoso: um estudante ouviu uma voz através de seus fones de ouvido o incitando a descer no próximo ponto. Ele obedeceu, e minutos depois, o ônibus bateu. Essas histórias são consistentes, estranhos, em tempos diferentes, com os mesmos detalhes arrepiantes. Céticos culpam o vento ou o barulho do motor, mas aqueles que ouviram os sussurros sabem melhor. A experiência deixa uma marca, a sensação de que você não estava sozinho. As vozes são parte do poder da lenda. Elas avisam, elas choram, elas assombram. E para muitos, são a razão pela qual nunca mais pegam o ônibus 666. É apenas imaginação, ou algo vindo do outro lado. Neste ônibus, você nunca sabe de verdade. Ouvir coisas é inquietante, mas ver coisas é pior. Passageiros relatam figuras fantasmagóricas. Alguém em um assento que desaparece, um homem na estrada que some quando o ônibus para. Alguns dizem que é o motorista original, outros uma vítima. Essas aparições causaram quase acidentes, pois motoristas desviam para evitar fantasmas. As luzes do ônibus piscam sem motivo, às vezes deixando apenas uma luz acesa acima de um assento vazio. O letreiro de destino falha, exibindo mensagens estranhas ou ficando em branco. Rostos aparecem nas janelas, mesmo quando o ônibus está vazio. O botão de parada acende sozinho. São truques de luz ou algo mais? O ônibus se torna um palco para o inexplicável, especialmente na última viagem da noite. Para alguns, são apenas reflexos. Para outros, é prova de que o ônibus é assombrado. De qualquer forma, o medo é real, e a lenda cresce a cada avistamento. Na era dos smartphones, as pessoas tentam capturar provas da estranheza do ônibus. Mas o que aparece nas fotos é muitas vezes mais perturbador do que o que é visto pessoalmente. Selfies revelam rostos pálidos espreitando ao fundo. Assentos vazios mostram figuras fantasmagóricas. Uma foto viral. Uma forma escura e borrada no corredor onde não havia ninguém. Problemas eletrônicos. Baterias acabam, câmeras travam, fotos saem pretas ou distorcidas. É como se a energia do ônibus interferisse na tecnologia, tornando a evidência clara impossível. Céticos culpam reflexos ou falhas da câmera, mas o grande número de anomalias é difícil de ignorar. Cada foto adiciona à lenda, alimentando debates online. A reputação do ônibus cresce com cada imagem arrepiante. São todos erros? Ou algo realmente assombra o ônibus 666? As fotos permanecem como uma parte arrepiante da história. Prova para alguns, combustível para pesadelos para outros, e o mistério se aprofunda. Nem todo mundo acredita em fantasmas. Céticos oferecem explicações lógicas para os mistérios do ônibus. Sons estranhos, talvez seja o motor ou o vento através de uma fresta. Imagens fantasmagóricas, reflexos, sombras ou olhos cansados pregando peças. Sensações de pavor? Infrasom do motor do ônibus pode causar ansiedade e calafrios. Pontos frios? Correntes de ar ou ar-condicionado superativo. O poder da sugestão é forte. Espere ver um fantasma, e você pode ver.
Mas os céticos não conseguem explicar por que tantos fenômenos diferentes acontecem nesta linha de ônibus, por que as histórias persistem e por que sempre o ônibus 666. A lógica explica algumas coisas, mas não tudo. A lenda perdura porque o padrão é muito estranho para ser ignorado. Mentes racionais tentam resolver o mistério, mas a sombra da dúvida permanece. E o medo também. Alguns dizem que a resposta está no próprio número 666, o número da besta. Em muitas culturas, é um símbolo do mal, um ímã para o infortúnio. A teoria é: o ônibus é amaldiçoado, não pelo que aconteceu, mas pelo número que carrega. Substitua o ônibus, troque o motorista. Não importa. A maldição segue a rota. Números têm poder, e 666 é o mais azarado de todos. A lenda toca em medos antigos, tornando o ônibus um símbolo ambulante de escuridão. Fantasmas, acidentes e pavor são todos atribuídos à maldição. Alguns edifícios pulam o número, algumas rodovias o evitam. Mas o ônibus continua rodando, e a lenda também. Para os crentes, a maldição é real, e as consequências também. Você arriscaria? Existe uma teoria ainda mais selvagem. O ônibus 666 é um portal, uma passagem entre mundos. O ônibus não é apenas assombrado, é um limiar em movimento onde a realidade se dilui. Passageiros relatam distorções de tempo, falhas eletrônicas e vislumbres de paisagens estranhas fora das janelas. Alguns dizem que embarcaram em um lugar e desceram em um lugar completamente diferente, sem memória da viagem. As aparições podem não ser fantasmas, mas seres de outra dimensão. Os sussurros poderiam ser a língua deles, vazando através do véu. Pegar o ônibus se torna um risco, não apenas de ver um fantasma, mas de cruzar para o desconhecido. A lenda passa de história de fantasmas para horror de ficção científica. O ônibus 666 é um ônibus simples, ou um veículo para algo muito mais estranho. As histórias sugerem que tudo é possível, e é isso que torna a lenda tão aterrorizante. Você faria a viagem? Exploramos a lenda do ônibus 666, suas origens trágicas, sussurros arrepiantes, imagens fantasmagóricas e teorias malucas. É um veículo amaldiçoado? Um portal? Ou apenas uma história alimentada pelo medo e pela coincidência? Talvez a própria lenda seja o verdadeiro fenômeno, o medo se transformando em realidade. Quando pessoas suficientes acreditam, a história ganha vida. Mas as perguntas permanecem. Por que tantos relatam as mesmas coisas? Cada foto e voz pode ser explicada? A lenda perdura porque toca em nossos medos mais profundos. Perder o controle em um momento comum. Uma viagem de ônibus se torna um encontro com o desconhecido. Então, imagine. É tarde, você está sozinho, e o ônibus 666 para. As portas se abrem. Você entraria? Ou esperaria na escuridão, perguntando-se o que é real e o que é lenda? Sua resposta revela o que você realmente acredita. A cidade dorme, mas a lenda continua. E o ônibus 666 está sempre esperando seu próximo passageiro.